Olá a todos, aqui estamos nós, conforme prometido, dando início à nossa incrível live de hoje, que a gente vai ter um bate-papo fantástico com um garoto, um menino de 17 anos. Vai ser uma live muito legal. Olha aí o pessoal já entrando. Oh, grande Ricardo! E nós vamos ter essa live, esse bate-papo, trazendo para as pessoas, para esse público jovem, que tem um potencial tão grande, um senso de criatividade, mas às vezes é muito pouco explorado e às vezes até um pouco sufocado. Então a gente vai falar sobre isso hoje e eu quero que você... Amém, brother? Eu quero que você participe, convide seu filho para estar aí com você, seu sobrinho, seu neto, enfim, seu irmão. A gente vai falar sobre o empreendedorismo para jovens. Marília terapeuta, quanta gente entrando, sejam todos muito bem-vindos. Então nós vamos falar sobre o empreendedorismo para jovens. Já já vou chamar o Matheus, e é um garoto que tem uma história inspiradora. E por que nós resolvemos fazer essa live, né? Observando hoje as expectativas das pessoas, dos jovens, as necessidades e o potencial, vamos falar assim, do potencial que existe em tantos jovens, mas acaba que vão seguindo aquela cartilha, né? Aquele método cartesiano que tem que esperar isso, esperar aquilo, um outro passo para mudar, para fazer, para acontecer. E isso não é verdade. Hoje nós, com o advento das informações corretas e da tecnologia, tem muita coisa que pode ser feita desde agora. E às vezes nós, pais, acabamos exigindo dos nossos filhos que deem resultado, mas eles estão na fase das experiências, das descobertas, das sensações, e sem perceber, às vezes nós cobramos um resultado e cobramos uma iniciativa, mas eles ainda não entenderam o verdadeiro propósito, não conhecem o seu potencial, a sua vocação. Eles estão ali, né, fazendo o que mandam fazer, vai para a escola, da escola e vai passando para um nível, para o outro. Você tem que fazer, você tem que fazer. E o jovem vive aquele conflito enorme, porque ele tem uma percepção, ele tem uma sensação, mas a realidade mostra outra coisa, e aí vai virando aquele choque de gerações, um conflito de ideias. Mas hoje é o dia, hoje é o momento para nós discutirmos e fazer um bate-papo bem legal. Eu estou aqui na cidade de Sarasota, na Flórida, e nós vamos já entrar com o nosso grande amigo e querido Matheus, um garoto genial, que tem um senso de proatividade muito importante. E aí é assim, às vezes um adulto falando, né, os jovens já estão assim, pai fala, mãe fala, o vô fala, o tio fala, né, mas é legal ouvir de um outro garoto, compartilhando a experiência, compartilhando a vivência. E quanta gente boa entrando aí, isso mesmo, galera, começa a mandar aí para alguém, compartilhar, vamos ter várias surpresas. E o nosso convidado de honra hoje, o Matheus, ele está na cidade de Curitiba, minha cidade natal, onde eu nasci, uma cidade tão legal, mas tão legal, que até o inverno vai passar férias lá, e é tranquilo. Lá faz frio só 2 vezes por ano, só que cada vez dura 6 meses, né? Então, nós vamos ver aí o querido Matheus, vou chamar ele já já. Pessoal, indica, convida alguém, né? Entra aí com o teu filho, fala para algum jovem entrar e participar aí com a gente. O Matheus vai anunciar uma novidade bastante interessante. Vou deixar ele comunicar e aí vocês não vão perder, só tem a ganhar, e hoje pode ser realmente pais e muitos jovens,
né? Pode ser um divisor de água em muitas histórias, porque é uma questão de conhecer e entender. Conhecendo e entendendo, nós agimos, certo? Bora aí, pessoal, coraçãozinho, vamos aí acionar, fazer essa live chegar em muita gente, né? E quantos jovens acima dos 30, 40 que podem ser inspirados hoje também a fazer algo, né? Isso não é só jovens, isso aí, ó. Ai, que legal, olha aí, ó. Carol, as crianças estão aqui, fantástico. Esses dois pimpolhos são uma paixão na minha vida. Amo esses meninos também. Meu querido Vitor e a Elo, que já são empreendedores natos. Eu mandei o convite aí para o Matheus, daqui a pouquinho ele está entrando. Façam perguntas, comentem, certo? E compartilhem, convidem, manda aí para o pessoal, né? Quem ficar até o fim vai ganhar um. Não posso dar spoiler. Ai, galera, é isso aí. Meninada, eu quero ver aí que os jovens botem aí um sinalzinho, né? Coloquem aí, coloca a sua idade. Vamos ver qual é a faixa etária dos nossos convidados. Coloca só o número ali na frente, né? 17. Olha aí, temos até um convidado da Argentina, Lautaro, mi loquito. Hola, loquito, te quiero mucho. Que gusto estar acá con nosotros. É isso aí. Ai. Vai um sonho de... Aí você judiou, viu? Olha aí, ó, nossos primeiros empreendedores. Tem o Lucas com 18. Temos aqui o Vitor e a Elo com 10 e 14, Vitório com 16, Raíssa com 17. Um prazer, um gustaço. Lorenzo de 12, fantástico, 12 e 10, é isso aí, gente. 12 e 10 anos, 60, isso aí, você é jovem há mais tempo que muita gente. É isso aí, ó. Argentina marcando presença, os campeões do Mundial. Vamos tirar o chapéu para essa turma aí, né? Fizeram bonito, né? Cadê Matheus? Eu já mandei o convite. Cadê esse Matheus? Ele está se preparando, tá lá no camarim, produzindo cabelo. Ai, olha que legal. Oi! Chegou, Matheus! Boa tarde, César. Tudo bem? Fala, Matheus! Que alegria te ver, rapaz! Alegria em estar participando, né? Dessa oportunidade, dessa experiência. Tá dando para me escutar bem? Tô te ouvindo bem. Você tá num cenário meio estilo Bruce Wayne no filme do Batman. Aquela sala da inteligência. Que onde a mágica acontece, onde tudo começou e tudo mais, né? Mas a gente quer saber um pouquinho aí. Que legal. É isso aí. Bom, pessoal, vocês estão tendo o prazer de ver aqui, ó, ao vivo, o Matheus, desde a cidade de Curitiba. Bastante. Olha, Matheus, a gente tem convidados da cidade de Tampa, nós temos de Orlando, Miami, Nova York, Buenos Aires, Brasil, enfim. Temos empreendedores aqui de 10 anos, de 12 anos, de 17, 16, 14, 18, 60. Olha que legal. Tem uma jovenzinha de 60 anos, em plena puberdade. Você já deve imaginar quem é, né? Imaginamos. Então tá bom. Matheus, eu quero... Bom, eu tenho várias coisas para falar a teu respeito, mas eu quero que você faça uma breve explicação, né? A sua posição geográfica, a sua idade, sua escolaridade, e eu quero que você fale para nós 3 paixões suas, né? O que você... 3 coisas que te movem o coração e não somente algo voltado ao trabalho, ao empreendedorismo, né? Então, aí, ó, depois dessa de 60, eu tomei coragem de falar que tenho 26. É isso aí, meu amigo. Você tá cheirando leite ainda. 26 anos, ai, que saudade. Auridiane, ai, gente, sejam todos muito bem-vindos. Vai lá, Matheus, conta para nós aí. Vamos começar então, né, César?
Então, bom, para quem não me conhece, meu nome é Matheus Henrique e eu atualmente estou com 17 anos, né? Moro aqui em Curitiba, no Brasil. E, bom, comecei aí a explorar um pouco mais esse mundo do empreendedorismo, mas pro final do ano passado para cá. Foi um dos anos de mais crescimento assim que eu senti na minha vida em um curto período de tempo, né? Então, o César perguntou quais são as minhas três maiores paixões, assim, que estão fora dessa parte de trabalho. Enfim, bom, César, uma coisa que eu sou muito apaixonado e foi também um lugar onde eu consegui encontrar, consegui me expressar, foi através da música, tanto Legal. igreja, que eu comecei a tocar violino desde menor na igreja, tanto também na parte já de instrumental e coisa assim que eu aprendi a produzir. Eu escrevi já letras de música e foi um lugar assim onde eu consegui expressar as coisas, os meus sentimentos, que foi uma eu sempre tive dificuldade em expressar os meus sentimentos, e ele foi um dos lugares onde eu consegui me encontrar, vamos dizer Ou assim. seja, a arte numa visão geral. Isso. Bom, outra coisa que eu sou muito apaixonado desde pequeno, quem me conhece um pouco mais sabe disso, é com relação à edição de vídeo, né? Nessa parte audiovisual, superproduções. E não só por causa também do trabalho, né? Porque isso foi depois. Mas desde pequeno eu sempre fui viciado em tutorial no YouTube, por exemplo. Eu gostava, por exemplo, de algum personagem fictício, por exemplo, o Flash, que eu sempre fui apaixonado quando era menor. Eu queria aprender a fazer efeito do Flash, a fazer os raios, eu poder correr pela cidade. Gostava de fazer. Viciadão em tutorial quando era menor. Eu lembro de uma fase que eu fui te visitar em Curitiba. Você era um toquinho e você ficava assim: Tio César, você já viu o espetacular Homem-Aranha? E você pulava do sofá no outro sofá. Verdade. O Flash e o Homem-Aranha sempre foram os meus heróis favoritos, assim, desde menor. Que legal. E a próxima? Deixa eu pensar. Uma terceira coisa, assim, que eu sempre tive uma paixão mesmo é também. Deixa eu ver como é que eu posso explicar, né? De certa forma, aprender coisas diferentes com relação a, por exemplo, autodesenvolvimento. Ah, É uma coisa que eu sempre legal. de ampliar assim as formas que eu vejo as coisas. É uma coisa que eu sinto que faz muita diferença e que também fez eu me tornar o que eu venho me tornando, que eu ainda vou me tornar, né? Essa Ah, curiosidade. isso é legal. Você falar isso numa perspectiva não aonde você está, mas aonde você quer chegar, Uhum. né? É isso aí. Então vamos nominar assim: arte é um item, efeitos especiais, né? É o outro item, e curiosidades, né? Porque curiosidade é uma coisa que move os jovens e deve continuar movendo, né? E nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes tem coisas na fase de um jovem que é apenas curiosidade. E, e às vezes nós temos que cuidar com certos que os adultos, a gente vai falar muito sobre isso, que hoje um dos itens que mais está tolhindo potenciais é o conflito de geração. Muitos pais querem privar o seu filho de uma experiência, mas ele só está adiando e às vezes cria aquele efeito elástico, segura, 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 né? E a hora que escapa, aí ele vive muitas experiências de uma vez só e pode ser até traumático, né? Então tem que haver uma congruência, uma concordância nisso, até onde o limite dessa curiosidade permite que não venha causar um dano, mas também tem coisas que a gente tem que conhecer, né? É muito legal te ouvir, Matheus, porque hoje, ouvindo você, eu passo a entender um pouquinho também sobre mim, né? Quando, na minha fase dos 13, 14 anos, eu já tinha assim, não tinha internet, não tinha Instagram, não tinha nada dessas coisas, mas eu falava assim, eu não posso ficar parado esperando alguma coisa acontecer, né?
Então eu inventava coisas, sou filho de comerciantes, eu vendia, eu desenhava, eu pintava, eu reformava, e ficava naquela coisa que eu queria ver a coisa andar, queria ver a coisa caminhar para algum lado e acontecer alguma coisa. Nossa, César, eu sou nesse sentido assim igualzinho, assim, desde pequeno eu sempre fui muito criativo, então, por exemplo, tinha um brinquedo que era muito caro, vamos dizer assim, eu mesmo pegava papelão, cortava, tesoura e fazia minha brincadeira, sabe? Eu me encontrava assim no meu mundo. Pois é, olha só, foi bom você mencionar isso, porque a gente vai entrar aí já já diretamente no tema do empreendedorismo, diretamente falando já de informações mais. Ó, o Lucas está aí, ó. Salve, Matheus! Salve. Ah, Então, o que que acontece? Mas isso é importante, né? Os pais que estão assistindo aí, é importante perceber os indicativos, porque naquele momento do papelão, da tesoura e da canetinha, eram os recursos que você tinha em suas mãos. Mas, na verdade, os pais precisam perceber qual é o indicativo disso, né? Então, desde cedo, você já pode começar a perceber qual é o indicativo da criança, do menino, do jovem que está ali tentando dizer alguma coisa através das suas ações, que sem dúvida podem ser encaminhados para já algo produtivo. eu- E não deixar de uma forma assim, porque é criança, essa visão acabou. Esperar a pessoa ser adulta para se expressar. Né? Ela tentou, passou uma adolescência, uma infância, uma adolescência tentando, gritando, sou eu gosto disso, eu tenho essa visão, mas as pessoas às vezes, porque é criança, não, o teu dever é fazer isso, o teu dever é fazer aquilo. Uhum. Uma das coisas que hoje eu falo com orgulho, né? As pessoas falavam assim para mim desde que eu era criança, né? Que a minha cabeça vivia no vento, nas nuvens, e que eu era sonhador, né? E aquela frase traumática que eu sempre ouvi: pedra que muito rola não cria limbo. Mas eu não quero ser aquela pedra verde do fundo do rio que né? Eu quero ser essa pedra mesmo, que um dia está no riozinho, outra hora no riozão, outra hora está no mar, outra hora está no... Né? Então, Oi? Cortou um pouquinho, Matheus. Você está aqui comigo, Matheus? Espera aí, gente. Deu um probleminha aqui de conexão. Vamos ver, vamos ver. Então, pessoal, olha que interessante, né? O que a gente está ouvindo. Matheus, você me ouve? Espera aí só um pouquinho. Acho que nós vamos ter que convidá-lo novamente. Vamos ver aqui. Matheus, voltou? mas acho que já voltou. Aê, Matheus, está aí Voltou. novamente. Está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Está dando um pouquinho de. Acho que os cabos da internet estão um pouco congelados aí. Pouco trauma de frio, né? Aqui hoje a Ah, é. gente está com temperatura alta na Flórida. Está um calor É, enorme. mas já. Então vamos lá, Matheus, conta para nós quando foi que deu esse gatilho de você falar assim, eu vou tornar meu tempo produtivo, né? Ao invés de eu ficar vagando pelas redes sociais, PlayStation e outras coisas mais, quando me deu aquele gatilho assim, eu falei, eu posso fazer dinheiro, eu posso ser um empreendedor. Conta para nós. Tá bom, então, né, César? É uma história bem, vamos dizer assim, diferente. Tá dando pra ouvir bem? Tô. Tá bom, então. Então, desde menor, eu sempre tive muita dificuldade em alguns aspectos. Um deles era em eu saber, de certa forma, expressar, né, de eu ter uma comunicação clara sobre o que eu sinto, como que eu vejo as coisas. E outro
ponto é que, desde menor, eu nunca consegui achar alguma coisa em que eu conseguisse realmente, um segmento, me encaixar. Como se eu visse o seguinte, como se cada segmento fosse uma gaiola e eu tivesse que me espremer para entrar dentro dela, sabe? E eu sentia que eu era muito, sem querer falar com uma certa arrogância, né? Mas eu sentia que eu era maior do que aquela gaiola. Eu sentia que aquilo ia, de certa forma, me segurar. Eu tinha um potencial a mais. Mas eu não sabia o que eu sentia direito. Só que eu sempre quis fazer várias coisas. Sempre queria fazer tudo. Tanto que eu gostava de edição de vídeo, eu gostava de fazer minifilmes, Desculpa. gostava de gravar vídeos para o YouTube, de bicicleta, enfim, vários segmentos. E ao passar dos anos, né, chegando mais perto ali do fim do ensino médio, isso acabou vindo me aterrorizando cada vez um pouco mais, porque é complicado. Qual que é o padrão de hoje em dia, né? É você terminar o terceirão, fazer um vestibular, começar uma faculdade, para assim você ter um emprego. Esse é o padrão. É o sistema em que nós somos inseridos, é o que nossos pais aprendem, é o que nossos avós, e é o que é passado pra gente também, desde pequeno. Só que eu, eu nunca consegui também me adaptar, de certa forma, ao ensino que o colégio passava. Nunca fui um aluno muito bom, também nunca fui um aluno muito... Dava para cobrir o básico. Mas é porque para mim nunca fez sentido. Eu via a teoria de uma forma e a experiência de outra. Sim. O que realmente é aplicável. E é uma coisa que até todo jovem tem como revolta, né? E acabou passando os anos ali, chegando mais perto do fim do ensino médio, aquilo começando a me aterrorizar. E graças a Deus, eu nasci em uma família que sabe escutar, que é muito compreensiva e que, filho, senta aqui, me explica o que está acontecendo, vamos conversar. E eu, Ai, que legal. sincero, assim, com meus pais, né? Eu falava, mãe, eu tô meio perdido. Eu não sei o porquê que eu tenho que escolher o que eu vou fazer pro resto da vida com 17 anos. Eu tô com muita pressão, eu não entendo. Minha mãe pegou e falou assim, filho, tudo no seu tempo. Você não precisa escolher agora o que você vai fazer pro resto da vida. O importante é que você não fique parado. Então, se você estiver caminhando, se você estiver em movimento, tentando se encontrar, tá tudo bem. A gente tá aqui pra você. E, bom, foi aí que no meio do caminho, uma das formas que eu acabei me encontrando foi através da música. Tanto até que eu até vou fazer uma citação aqui de uma das minhas letras, né? Que é o seguinte, no quarto acordo, eu me encontro pensando. Sabe a sensação de alcançar aquela idade? Quando a sua mente abre e você começa a ver como é o mundo de verdade? A minha cabeça fala para eu parar, só que o meu peito é meu lamento. Eu sinto que eu não acho o meu lugar, só que eu não sei se é uma maldição ou se é um livramento. E essa dúvida sempre rondava a minha Uau, que cabeça. top! Eu sempre perguntava para mim mesmo, eu não acho meu lugar. Só que será que isso é uma maldição ou será que isso é um livramento? E então eu comecei a pensar. Eu comecei a ver as coisas de forma diferente. Não, se eu tenho sentimento, não é porque eu tô errado ou eu sou diferente. Posso ser diferente, mas eu acho que é um livramento eu ser diferente e não uma maldição. Então eu comecei a procurar coisas diferentes. E até ano passado, pelo menos no colégio, eu nunca ouvi a palavra empreendedorismo. Eu nunca soube que existia um caminho diferente. Num colégio, você nunca ouviu falar isso em pleno 2023? Nunca. O que que é? Porque tá todo mundo no mesmo segmento. Ah, eu quero fazer medicina. Ah, eu quero fazer direito. Ah, eu quero fazer engenharia. Me perguntava o que eu queria fazer, eu falava, eu ainda não sei, eu não consigo me encaixar nesse segmento. E isso até hoje, assim, é um pouco complicado. Mas, com tudo isso, é, eu acabei conhecendo o mercado digital. E a minha primeira experiência, na verdade, foi com o meu tio. Ele que me apresentou o infoproduto. Meu Certo. tio, tipo,
surpreso até hoje com isso. De ele conhecer o infoproduto, o mercado digital, antes até de mim, que sou dessa geração. Olha só. Eu tive o primeiro contato, assim, com o mercado digital através dele. E eu comecei a ir atrás, entender um pouco mais. Daí, eu percebi que essa parte de empreendedorismo não tem a ver só com o como você, qual o caminho que você escolhe, né? Qual o estilo de vendas, por onde que você vai trilhar, se você vai no mercado digital, se você vai num tráfego local. Eu percebi que o empreendedorismo, a prosperidade, melhor dizendo, tem mais a ver com a mentalidade do que de fato com o dinheiro. Porque o dinheiro, ele é consequência da forma que você vê as coisas. Tem uma Do frase mindset. que... Mindset. Tem uma frase que eu sempre ouço, assim, pelas redes sociais e tal, que é: a sua conta bancária equivale ao nível do seu mindset. Se você tem um mindset elevado, a sua conta bancária vai acompanhar isso também. Porque é fato. Se você tem um mindset diferente dos outros, com um nível de prosperidade elevado, não tem como você ser pobre, porque rico você já é aqui. E a conta bancária vai ser consequência disso. Mas, é claro, tudo é um processo de aprendizagem, conhecimento e entendimento. Certo. E foi mais ou menos assim que eu tive o primeiro contato com o mercado de empreendedorismo. Ou seja, em resumo, porque é bom, tem jovens e crianças, e nós temos algo dentro da nossa vida que eu achei tão legal você compartilhar essa experiência, por quê? Porque nós temos fases da nossa vida que a gente se acha um ET dentro da própria família. Né? Porque você ouve o padrão dos adultos que te cercam, né? Naquela boa intenção de ajudar, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, né? E a gente acha que só a gente pensa e sente determinadas coisas. E aí eu vejo quantos jovens e adolescentes vão sucumbindo a uma pressão com uma crença limitante, porque ele acredita que o mundo está todo certo e ele é o único errado, ele é uma peça fora do sistema, por estar sentindo determinadas sensações ou tendo determinados pensamentos. Você concorda com isso? Concordo totalmente. Porque realmente, não que seja culpa das pessoas que estão à nossa volta, né? Só que eles também desde pequeno foram criados com essas crenças limitantes que são instaladas desde pequenas. E É um condicionamento, dinheiro, né? é uma limitação que foi instalada em todo mundo. E que pode sim ser ressignificado. Só que precisa de uma certa clareza. Exatamente. É isso que me levou, Matheus. A gente segue um ao outro aí, compartilha. Só dá uma pausa aqui, fala da surpresa que você tem para quem ficar até o final e mandar esse aviãozinho para 2 pessoas. Verdade. Gente, ó, momento perfeito para falar sobre isso. Então, galera, eu conversei aqui com o César, né? E a gente está disposto aqui a disponibilizar para quem compartilhar com pelo menos 2 pessoas a live e ficar até o fim. Nós vamos estar disponibilizando para vocês, jovens, um presente especial para você conhecer um pouco mais sobre o mercado digital. Então, se você ainda quer conhecer um pouco mais, se você ainda não tem se você ainda é leigo no assunto e quer conhecer um pouco mais sobre as formas que tem hoje em dia de você começar a empreender no mercado digital, eu vou estar te disponibilizando esse presente se você compartilhar para 2 pessoas a live e ficar até o fim. Você vai ter acesso a esse presente. Fala aí. É Não, um e-book. deixa pro final. Um e-book. Espera mais um pouco, a gente dá mais um intervalo, vai. Vamos deixar a turma curiosa. Olha que legal, a Marília escreveu aqui: você é quem você precisa ser. Isso é tão importante porque as pessoas ouvem um modelo fictício
e elas nunca acham que elas vão conseguir ser quem as pessoas querem que elas sejam. Né? Aí, ó, Lorenzo já compartilhou. Isso aí. Compartilha e vamos ficar até o fim com essa surpresa. Esse conteúdo é ouro. É ouro. Uma informação aplicada no tempo certo, uma informação usada na forma correta, ela pode economizar anos da sua vida de busca, de andar em círculo, de quebrar cara. Então, isso que a gente vai estar compartilhando aqui hoje. Edu também, olha aí. Então, veja só, o que é legal, Matheus, você compartilhar, você falando isso para os jovens que estão aqui, que essas sensações, elas fazem parte da sua descoberta, do seu crescimento. Nós nem sempre estamos no formato com que as pessoas olham e imaginam que deveria ser o ideal, né? E nós não podemos lutar contra essa vocação nata, né, de cada ser humano, cada indivíduo que Deus, com uma maestria tão linda, criou cada um, não para replicar comportamentos, mas para gerar experiência através do seu comportamento original. Vamos dizer assim, né? Você não é para ser uma réplica do seu pai, você não é para ser uma réplica do seu avô, você traz os bons ensinamentos, você traz as experiências, mas você tem a sua versão, né? A sua nova versão. Para isso, as gerações são renovadas, para trazer justamente o que a palavra diz, renovação, né? E que legal, olha, empreendedorismo, nós podemos falar um pouco de criança, tal. Viu? A gente tem empreendedor de 10 anos de idade, né? Aí vamos lá entender a capacidade de multiplicar, vamos falar assim de uma forma mais acessível, né? A capacidade de multiplicar, o empreendedorismo ele tem a ver com envolver e contribuir com pessoas. Ele não pode, a primeira coisa que a gente precisa quebrar é aquela mentalidade de escassez, sabe? As pessoas alimentam isso para mim, nossa, me agride tantos ouvidos, sabe? Não, se tiver só esse pouquinho já tá bom, tendo esse mínimo já tá bom, tendo esse não sei o que já tá bom. Não, o importante é, vamos e fica com essa mentalidade de escassez, olhando sempre o mínimo, o quase nada, se conformando com aquilo e deixando de ter uma percepção muito mais próspera, não é isso? Exatamente. Até porque o empreendedor em si, uma coisa que é necessário, vamos dizer assim, é aquele sentimento de urgência. Por quê? O empreendedor, ele serve para quê? Vamos simplificar aqui, né? Resolver problemas. Ele serve para... Eu pego como também experiência, porque o que acontece? Vamos fazer uma analogia aqui. Você tem uma pessoa que está precisando de uma camiseta e você conhece alguém que está vendendo uma camiseta. O que você vai fazer? Você vai pegar e vai juntar esses dois pontos. Você não precisa comprar um monte de camiseta e vender. Não, você só tem que juntar ponto A com ponto B. E ser inteligente dessa forma, sem ter que se preocupar com despesa, coisas desnecessárias. É só usar a cabeça da forma correta. E eu pego até como experiência, né? Porque, continuando ali até a parte de como eu conheci o mercado digital, tudo mais, eu conheci o mercado de afiliação. É quando você pega um produto que está vendendo bastante, pega o link dele e se você vender através desse link, você consegue até 80% de comissão do valor do produto. E assim, eu peguei totalmente leigo, não tinha conhecimento nenhum na área. Fui lá, criei um Instagram, comecei a compartilhar e divulgar tudo mais, achando que ia fazer um monte de venda.
Eu lembro até hoje, quando chegou o primeiro clientinho assim, eu fiquei, nossa, funciona, que legal, não sei o que, tava toda Cheguei! muito bom, consegui, vou ficar rico e tal. E o que aconteceu foi que eu não fazia a mínima ideia do que eu estava fazendo. Eu lembro que eu estava até em ligação com um amigo meu, e é um dos meus melhores amigos, hoje em dia é um dos meus sócios, e a gente pegou e estava conversando sobre as maneiras que tem de fazer dinheiro no mercado digital e tudo mais. E daí eu peguei e falei para ele. Ele, na verdade, me falou, tem um modelo de negócio assim, que eu gosto bastante, que o nome é Dropshipping. Eu gosto bastante desse modelo, tá? A gente começou a conversar um pouco mais. Eu peguei e falei, cara, imagina se a gente pega, tira uma semana só, faz um intensivo e fica estudando 24 horas aquilo, aplicando 24 horas aquilo, eu e você junto. Ele pegou, mandou ok, falei ok. Na semana seguinte, a gente se encontrou e, pum, começou a estudar, 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 aplicar, aplicar, aplicar. E desde que a gente começou o projeto, eu notei que não teve um dia sequer, todos os dias, tiveram pelo menos um tipo de problema. Com alguma coisa, teve um problema todos os dias. E só que também o legal disso tudo é que, desde que a gente começou, não teve também um dia que a gente não conseguiu resolver o problema. Olha Mesmo que a gente que legal. ficasse 24 horas tentando resolver aquilo, a gente resolvia. E foi ali que eu percebi que, além de os empreendedores pensarem fora da caixa, eles também servem para resolver os problemas. E focar principalmente nisso, né? Para, assim, facilitar o caminho entre ponto A até ponto B, vamos dizer assim, né? Olha que legal, exatamente. Isso é focar em soluções. Aí a gente começa a perceber esse relato seu e outras coisas que a própria experiência, hoje como Master Coaching, eu faço alguns tipos de trabalho, né? E aí você vê que o quanto as pessoas se prendem na sua percepção limitante e elas acham que enfatizar um problema, dramatizar um problema, focar num problema, hoje para mim justifica só uma coisa, né? Vamos falar assim, 90% disso é com a finalidade exclusivamente de justificar a procrastinação. Nossa, falou... Não, essa frase foi perfeita do início ao fim. Porque é exatamente isso. E principalmente nessa geração, nós jovens, né? Pelo menos aí, uma boa porcentagem dos jovens é muito vítima, né? Sim. Tanto até que fazem esse meme, né? Que é a geração mimimi e tudo mais. Porque realmente nós somos muito vítima comparado às gerações anteriores. A gente se vitimiza demais e quer justificar todos os nossos problemas e ainda culpar terceiros. Sim. E acontece que isso acaba, além de prejudicar, abre muita brecha para procrastinação e para você não começar a fazer aquilo que você devia começar, para você não continuar aquilo que você começou. Exatamente. E não concluir nenhum passo. Então, as pessoas ficam presas nisso e é uma forma de escapar e ficar adiando, 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 né? Até a hora que não tem mais a quem culpar, né? E tem que até quem culpe a Deus pelas coisas, né? Porque já que ele tem poder, por que que ele não faz isso? Por que que ele não fez aquilo? Por que que... né? Mas sem nenhuma apologia aqui religiosa, mas é porque a gente ouve isso de todas as formas, em todas as direções. E aí você vê, eu vi um post que você, um vídeo, um Reels, não sei, que você falou sobre o feito melhor do que o perfeito, né? Isso é uma coisa muito importante sobre agir, né? E a importância também, quando você falou que na sua casa alguém sentou e falou, tá, me fala aqui o que está acontecendo. Fala para mim o que você está sentindo. E
Uma das comunicação, né? coisas que eu acho que faz parte de um empreendedor, independente do se é um negócio ou não, porque as pessoas têm que entender que a visão empreendedora ela cabe em todas as situações que está relacionado a pessoas e situações. A pessoa ouve a palavra empreendedor, ele acha assim, você é dono de uma loja, dono de uma empresa, dono de um... Não, a visão é empreendedora. E uma das coisas é a escuta ativa, né? As pessoas se preparam muito para falar e pouco se preparam para ouvir, para escutar. E às vezes um filho, um jovem, um adolescente, um parceiro, um funcionário, um colaborador, ele tem algo para falar, as pessoas já vão justificando. Não, mas isso é por causa disso, porque eu já sei, já conheço, você é desse jeito, você faz... E aí vem para aquela mentalidade de escassez, né? Ao invés de abraçar o problema, ataca a pessoa. E isso só vai coibindo, coagindo e sufocando cada vez mais, empurrando para o canto e rompendo realmente o fluxo de comunicação, rompendo o fluxo de ideia, de criatividade, e as pessoas não percebem, né? Pais que estão aqui, tomem muito cuidado, porque às vezes, como nós falamos, o jovem está na fase de descoberta, de experiências, e ele quer simplesmente externar o que ele está sentindo naquela hora, né? E tem uma diferença muito grande de ser e de estar, né? A pessoa está naquele momento, não significa que ela seja, mas se ela falar que ela está vendo ou sentindo aquilo, as pessoas desabam e soterram em cima dela um monte de outros sentimentos e daí, né? Você imagina, na década de 80, quando eu comecei a fazer as coisas e pensar e ver do meu jeito e querer fazer as coisas, né? Quanto a gente escutou e ouviu, põe a tua cabeça no lugar, não é assim. E aí já ficava assim pensando, falava, meu Deus do céu, né? Eu tô todo errado mesmo. Eu tô todo errado. E aí tem duas coisas que acontecem, né, Matheus? Fazer as coisas com objetivo de fuga é um grande erro, não é verdade? Verdade. Então, casar para fugir de casa, enfim, tantas outras coisas. Mas tem ainda quem olha a porta da saída para tentar fazer alguma coisa. O pior é aquele que termina de se prejudicar, e eu acho que a gente tem que falar sobre isso, né? Que é os caminhos que estão aí à mão dos jovens com conteúdos e informações. Deu mais um probleminha na conexão do Matheus lá. Vamos ver se ele volta. Mas vamos continuar aqui com os nossos ouvintes, né? Que aí vem as drogas, o processo depressivo e tantas outras coisas de introversão. E a gente precisa realmente dar atenção e impulsionar, e não restringir, retrair, oprimir no sentido de sufocar esse potencial talento individual que cada ser traz no seu propósito de vida. Espera aí que o Matheus caiu por causa da conexão. Oh, grande Zaqueu, tá aí com a gente. Vamos lá, só um pouquinho, gente, eu vou convidar o Matheus de novo, a conexão dele caiu. Enquanto isso, eu vou ler alguns comentários aqui que fizeram. Olha que bacana. Antigamente era rico quem tinha terra, hoje em dia é rico quem tem o conhecimento correto. Contribuição do Nicolas. Isso aí, Nicolas. O Gus, a riqueza é uma das múltiplas consequências da prosperidade. Gostei bastante da frase do Nicholas, né? Porque uma das moedas de mais valor de troca hoje em dia é justamente a informação. É verdade.
Olha, o Anthony está dizendo aqui, você está em São Paulo? Porque uma vez aconteceu uma coisa, você sabe dessa história? Não sei. Eu morava em Curitiba e aí nós nos encontramos na casa da Mama, né? E daí o Tony falou assim: Ah, você vai para São Paulo? Eu tô lá, me liga lá porque a gente vai se encontrar e não sei o quê. Eu falei: Combinado. Quando eu chegar em São Paulo, a gente se fala, né? E aí eu peguei e fui pela empresa, na época eu trabalhava numa rede de salões, e aí eu fui lá, que estava desenvolvendo o projeto da escola, e daí eu falei, vou ligar para o Tony, era à noite. Falei, vou ligar para ele agora, que eu já terminei de fazer as coisas, chamar ele para comer uma pizza paulistana melhor. Aí liguei para o Tony, e daí, ô César, eu tô aqui, você tá onde? Eu tô na Alameda tal, e você? Eu tô na Alameda tal. Mas você tá onde? Eu tô no tal hotel. Ele, eu moro no flat, que andar? Aí eu, fomos falando, eu tava da janela e ele na outra, acendia, apagava a luz. Tô aqui, ó. Nossa, Em pleno São Paulo, dá para acreditar isso? São Paulo é tenso disso acontecer, hein? Não, não, é muito legal. E é legal porque eu devo ao Tony, ele que me apresentou sem nenhum patrocínio aqui, né? Mas ele que me apresentou o Outback. Bom, vamos falar alguma coisa legal aqui sobre sonhos e idealização potenciais de crescimento. É importante essa conexão, né? Eu queria que você falasse um pouquinho hoje na sua realidade. Eu vi que você está buscando cursos, treinamentos e está comendo informação porque você descobriu o seu caminho, né? Então, veja só, existe um sonho, existe um ideal. A primeira coisa que um jovem e uma criança, quando ele fala de um sonho para os seus pais ou na sua casa, a primeira coisa que os pais olham é as condições. Uhum. Com aquele medo que a criança se frustre, que a criança não possa alcançar, e aí já a primeira coisa as pessoas querem apagar aquele sonho, né? Não, pensa bem e assim por diante. Não sei se é coincidência, mas falando na palavra sonho, apareceu aqui Sweet Dreams. Então, exatamente, nós precisamos entender que as condições, o empreendedorismo começa quando o próprio sonhador vai buscando as suas soluções e as suas alternativas. Ele já está exercitando o empreendedorismo e não é entregar as condições na mão de uma pessoa que vai fazer dela aquilo que ela realmente precisa ser, né? Porque muitas vezes a falta de condições proporciona o gatilho para que essa pessoa seja lapidada ao sonho que ela tanto deseja. Você concorda com isso? Concordo totalmente, César. Acontece que para você querer, por exemplo, vamos supor alguém que está começando empreendedorismo, quer entrar tal, e tem sonhos, a primeira coisa que você tem que fazer antes de tudo é acreditar que é possível. Porque se nem você acredita, não espere que os outros acreditem por você. E o que acontece? Quando você mesmo acredita que é possível e você tem a certeza disso, o, o seu próprio corpo começa a conspirar a favor daquele sonho. Porque, usando uma analogia aqui, vamos supor, eu estou fazendo ali academia e se eu sei que daqui 3 meses eu não vou ter nenhum resultado da academia, e eu acredito que eu não vou ter nenhum resultado, tal, por que que eu vou continuar fazendo? O corpo ele vai abrir brecha para procrastinação. Por que que eu vou continuar fazendo se eu sei que não vai dar certo? Você já não acredita. Agora, quando é o contrário, da mesma forma funciona. Então, bom, se daqui 3 meses eu vou conseguir um corpo top, shapeadão e tal, então eu vou continuar aqui na disciplina e tal. Só que aí entra um ponto que é muito interessante conversar, que é a motivação versus a disciplina. Certo. O que acontece? Às vezes a gente começa um projeto com a motivação. Só que para quem ainda é leigo, está começando, às vezes não tem a ideia de que
você precisa estabelecer hábitos e disciplina, porque você não consegue sustentar um projeto só na sua motivação, só na sua vontade de fazer. Porque a motivação, ela dá 3 dias e já vai embora. Agora, quando você tem a disciplina ela serve para você manter a constância com o gás da motivação. Então, a motivação é o seu combustível para você manter a constância. Então, vamos supor o seguinte, né? Fazendo outra analogia, que eu gosto de trabalhar com analogia. Então, vamos supor aqui, eu estou começando um projeto novo e vamos supor que eu estou começando aqui dropshipping, né? Que é vender online produto físico com uma loja. Então, a minha meta da semana vai ser eu pegar e montar a loja. Estou aqui todo animadão, preparado para fazer e beleza. Passo ali os 6 primeiros dias, no 4º dia eu já estou meio desmotivado e tal, mas eu continuo. Cheguei ali sexta-feira, bati a minha meta. Consegui bater a meta da semana. O que acontece? Vai renovar a minha motivação para a próxima semana. Só que você tem que ter em mente que nem sempre você vai ter a motivação. Às vezes você vai precisar continuar, mesmo que seja à força, mantendo a disciplina e os hábitos. Porque, como eu já mencionei, né, a motivação, ela é uma emoção ali que é passageira, ela só vai durar no momento. Sim. E se você realmente quer colocar tudo que você tem naquele projeto, você tem que estabelecer na sua mente, acreditar que aquilo é possível e se organizar para que você mantenha a constância. Porque a constância, eu acho que é o que mais vale de tudo. Mesmo que tenha um dia ali que você acabou não fazendo o seu projeto, mas se você conseguir manter a constância, você percebe que, dos 5 dias da semana, só um que eu não consegui fazer o meu projeto. E daí quando você vê no final do mês, você tem vários dias que você conseguiu e poucos que você ali deu uma procrastinada. Mas aos poucos você vai diminuindo a procrastinação e fortificando seus hábitos e disciplina. E eu tô falando porque foi o processo que eu passei com os meus sócios. A gente pegou e deu um start, assim, ó. De uma hora para outra, era dia e noite, trabalhando, estudando, consumindo conteúdo. E desde o início do ano, a gente colocou na mente que a gente tinha que parar de consumir a rede social, essas palhaçadas, bobagem que tem na rede social, que isso tem de sobra, né? Porque o que acontece? No Instagram, pelo menos, tem o algoritmo. Quando ele percebe que você gosta muito de algum tipo de conteúdo, ele começa a entregar só aquele conteúdo. Então, Certo. a gente foi atrás daqueles conteúdos de valor que agregavam pra gente tanto na parte profissional quanto na parte de autodesenvolvimento. E Olha que legal! Repete isso aí para as crianças que estão aí com a gente, os jovens, né? E olha, família Abreu toda está lá nos acompanhando, né? Então fala aí, ou seja, na prática, a hora que ele pega o celularzinho, que ele começa a ver vídeo de cachorrinho, o celular late até desligado. Verdade, porque o Instagram, ele te conhece. Então, se você só vê vídeo de cachorrinho, por exemplo, ele só vai te entregar vídeo de cachorrinho. Agora, se você vai lá e começa a pesquisar sobre, sei lá, mentalidade, prosperidade, dinheiro, ele vai ver que você está gostando dessa vibe, desse tipo de conteúdo, e vai começar só a te entregar isso. E assim você começa a virar o jogo. Então agora o tempo perdido que você passava nas redes sociais começam a se tornar tempo. E assim você começa a desviar um dos maiores maus do século, que é justamente essa perca de tempo com coisas que não vão fazer diferença no final. O tempo é uma coisa tão preciosa, porque eu falo para você, né, hoje com 49 anos, e eu vejo certas pessoas tão jovens, e eu falo assim, puxa vida, eu queria 6 meses de vida com 20 anos, com 17 ou com 25, com a cabeça e a experiência que eu tenho hoje, né? Porque falar, caramba, o tempo é algo
tão importante, é tão precioso. E você falou uma coisa, vamos repontuar aí para o nosso público ver. Senso de urgência, né? Eu acho que é legal ilustrar, né? Porque eu sou extremamente visual. Então, isso aqui para mim ficou muito claro, né? Ou seja, força e direção é duas coisas diferentes. A motivação e a disciplina, né? A Patrícia está aí com a gente na live, ela leu uma frase e compartilhou comigo que fala assim, que a disciplina te leva a lugares que a motivação jamais te levará. Muito bom, muito bom. Isso é muito legal, né? E compartilhar e não ficar... Isso aí, ó, senso de urgência, né? Não é para daqui, no futuro, força e direção. Aí o pessoal está colaborando aí. E o tempo é agora, é isso aí, Marília. O tempo é hoje, não é amanhã, talvez. Quando der certo, as pessoas costumam falar isso, quando der certo. Que legal. Agora, Matheus, eu tenho dado sessões de coaching para pessoas que estão estudando idioma. Que legal. E aí é muito engraçado as justificativas das pessoas. Elas não estudam, elas não se arriscam, elas não falam, e aí quando você... Não, mas é que eu vou... É assim, ó, eu vou estudar, eu tenho que... O meu jeito, eu vou... Não, o teu jeito não está funcionando, você não está falando, você não está fluente, você não está indo, né? E aí... E vai sempre desviando. Não, eu prefiro esse caminho, eu prefiro aqui, prefiro ali, sem problema. Você tem direito de escolher o que você prefere, mas você nunca vai sair dessa posição. Isso é um fato, né? Aí eu tô com um coach que ele já fez intercâmbio, já comprou pacote, curso do fulano. Ele vê um vídeo, daí fica empolgado, compra. Ele comprou 11 cursos de inglês. Porque ele acredita que, não, agora esse vai dar certo. Só que ele é a mesma pessoa. Né? Ele é a mesma pessoa. Aí ele vai lá e faz o quê? Pode ser o melhor curso. Aí ele veio indicado por uma pessoa, eu falei, querido, beleza, nós estamos no mês tal. Você está assumindo o compromisso? Quantos por cento você está comprometido? Aí vem aquele papo da motivação. 100%. Falei, posso escrever isso? Falei, eu quero $100 para cada unidade de porcentagem do seu compromisso. Ou seja, se você falhar, 100 vezes 100 é o que você vai me pagar. Aí ele coçou a cabeça, falou assim, falei, uai, essa motivação vai durar, sei lá, tem validade mais curta que iogurte. Daí eu falei para ele assim, então, falei assim, se você está comprometido, então nós vamos fazer um compromisso. Nós vamos pesquisar aqui um site da sua área de trabalho, vamos fazer um contato, eu vou te ajudar, e você vai assumir uma palestra com alguém em prazo de tantos meses. E você vai marcar isso de fato. E a hora que você marcar, aí você vai estudar. Ah, não, daí não dá. Falei, então você não está comprometido picunha nenhuma, porque você não quer assumir compromisso. Então aí vem uma coisa importante, que nós falamos aí, força e direção, né? Se alimentar de conteúdo nutritivo, eu falo bastante isso nos meus processos de coaching e palestra, lixo entrópico, né? Que é o que a internet entrega do colo das crianças e de adultos e de todas as pessoas. Falando de tempo, que todo mundo botou aqui, ó, muito bom assunto, o tempo é muito precioso. Percebam que só não tem tempo o desocupado. Desocupado é a pessoa que nunca tem tempo para nada, porque ele precisa manter o tempo livre para continuar desocupado. Olha, gostei dessa frase. Não é? Então é isso aí, olha, aqui nós temos uma terapeuta contribuindo. A procrastinação é sinônimo de uma dor. Fizemos uma live sobre isso. Lembra, César? Verdade, Marília. É sinônimo de uma dor. E a gente precisa curar as nossas dores, né? Bom, olha quantos passos aí. Vamos montar esse quebra-cabeça. Pega um papel, uma caneta. Você que está ouvindo,
né? Pega um papel, uma caneta, pai que está aí, né? Tem famílias aí, várias famílias dizendo aí que estão em famílias assistindo. Parece que entrou uma pergunta aqui, deixa eu ver. Qual a diferença entre mudança e transformação? E aí, Matheus, eu tenho algo para falar, eu quero ver o que você me diz sobre mudança e transformação. Tá bom. Diga aí, o que você fala sobre mudança ou transformação? Mudança ou transformação? Bom, eu gosto de pensar que a mudança, diferente da transformação, é algo que, bom, é algo de novo, com certeza, que você está começando a aplicar, só que ainda, fazendo uma analogia com um hábito, por exemplo, quando você está querendo inserir alguma coisa nova à sua rotina, para aquele hábito oficializar, realmente você precisa de um prazo repetindo aquela rotina. A mudança, de certa forma, ela é uma coisa que acontece ocasionalmente, só que a transformação é quando você realmente ressignifica aquela crença na sua cabeça. E é quando você realmente se torna aquilo. Quando você realmente começa, fazendo a analogia ali dos hábitos, né? Quando você realmente faz no automático já aquele hábito. Exatamente. Olha, a gente falou de conhecimento, né? Tem mais um comentário aqui, ó. Muito importante essas palavras de incentivo para aprender ainda em tempo. Exatamente. O tempo é agora e a gente pode aprender. Só que quando a gente adquire um aprendizado, nós precisamos fazer o quê? Consolidar esse aprendizado. Essa dica é importante. Quando você ensina seu filho sobre guardar dinheiro, sobre cuidar de um bem, né? Um brinquedo, um tênis, um celular, alguma coisa que ele pertence. Então você deu o ensinamento, você precisa consolidar aquilo, toda a informação. E nós mesmos, quando consumimos uma informação através de um curso, de um livro, de uma palestra, de um vídeo, é tanto material motivando, né? O milagre disso, o milagre daquilo. Então você precisa consolidar. Se aprendeu alguma coisa nova, você precisa usar aquilo pelo menos alguns dias seguidos até aquilo se consolidar, né? Então, a gente vai percebendo assim no dia a dia. Vamos trazer um exemplo real para o dia a dia, né? Logo que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, então eu ia num mercado, no outro mercado, falava, hoje eu quero aprender sobre padaria, sobre pão, né? Como falar sabor de pão, como comprar pão, como escolher pão, como elogiar um pão, como reclamar de um pão, né? Por que o pão é crocante, por que o pão está murcho, por que o pão está mole, por que o pão está duro, enfim. Aí eu ia no mercado e falava com uma pessoa, palavras que eu já conhecia. Daí o cara usava uma coisa totalmente diferente. Eu botava num grupinho comigo mesmo no WhatsApp e gravava o som daquela palavra e falava assim, nossa, agora eu vou usar essa frase na outra padaria. Daí eu ia no outro mercado, ou dava uma volta no mercado, aquele funcionário saía, eu chegava no outro e perguntava aquilo, até que aquilo se tornava comum. Porque um dos grandes enganos que as pessoas acham que o cérebro funciona igual HD de computador. Ela leu, aprendeu, está lá arquivado. Quando precisar, acessa. Não. Uma das funções saudáveis, preste atenção nisso. Uma das funções saudáveis do teu cérebro é esquecer coisas que não usa. Quando a pessoa fala assim, não entra na minha cabeça. Entra, não fica. É diferente. Né? Não fica porque você não usa, você não guarda. Então, entra na sua cabeça. E aí você usou, consolidou, aplicou. Olha aí, ó, Salão América Curitiba contribuindo. Conhecimento sem aplicabilidade aprisiona. Né? Eu acho que a pior coisa é você ficar refém de uma... Como que eu posso te dizer? Porque enquanto você não conhece que aquilo é possível, você até
mas depois você conhece que tem uma palavra, ou que tem uma resposta, ou que tem uma solução, e aí você não aprendeu aquilo, a sua frustração é muito maior. Enquanto você não conhecia, tudo bem, você sabe que deve ter, mas depois você já provou, você já falou, você já sentiu, mas não aplicou, perdeu, né? E resgatar uma coisa é imensamente mais difícil do que conquistá-la, do que começar do zero. Ressignificar, olha como dá trabalho ressignificar. A gente falou sobre isso. Mateus, olha só, você falou aí sobre a diferença de mudança e transformação, né? Vamos trazer um exemplo aí, ó. Olha aí, o Gus dando outra contribuição. Não assumir problemáticas origina mais das mesmas, com certeza. Repetir comportamentos, veja bem isso, né? Faz com que você potencialize deficiências. A frase do dia, hein? Então, preste bastante atenção nisso. Repetir comportamentos potencializa os seus... nem eu lembro agora o que eu falei, mas é isso aí, tá gravado, a gente vai ver. Bom, quem vende facilidade assume dificuldade. Gente, só tem... Você tá vendo? Quanta gente intelectual, quanto conhecimento bom a gente tem aqui na nossa live. Mateus, o que eu queria fazer com você agora? Que me correu aqui. Eu estou recebendo mensagem aqui no outro Instagram, estou recebendo mensagem, estou aqui com o iPad, estou que nem doido, olhando aqui. Nós poderíamos, eu acho que nós vamos ter que ir mais adiante com o nosso bate-papo aí, né? Eu acho que o pessoal que fica até o fim e ganhar o seu grande presente, nós poderíamos marcar um webinar e fazer algo na prática. Ajudar algumas pessoas. O que vocês acham? Vocês que estão ouvindo aí, bota aí um comentário. Nós estamos com um público tão bom, interativo, né? Fazer um webinar e a gente fazer algumas atividades e vocês consolidarem algumas iniciativas, né? E, por favor, não subestimem o potencial dos seus filhos pela idade, tá? Conhecer, aprender e empreender não diz respeito a tolir inocência, infância, nada disso. Porque empreender é saber solucionar problemas. Aprendemos aqui com o Mateus hoje. Então, não importa se o problema de hoje... Agora eu vou fazer um mix de hoje com o passado, né? Hoje não tem mais lancheira nas escolas. Mas nem que o seu problema de hoje seja administrar o lanche da lancheira. Mas aprenda a fazer isso, né? Aprenda a dar essa... Olha, os pais sendo agradecidos aí, né? Aprendam a incentivar o teu filho a solucionar, a ele desafiar e descobrir soluções, né? Não fiquem... Ontem ouvimos uma coisa tão importante, né? Que as pessoas só querem dizer sim, vá, faça. Uma coisa legal. Quando meus filhos eram pequenos, até eu vou fazer um comentário. É legal misturar algumas coisas da vida real aqui, né? Legal. O Mateus falando que ele tem dificuldade de expressar os sentimentos. Mas ele tinha, acho que uns 4 ou 5 anos, ele pediu a minha filha em casamento para mim. Você lembra disso? Olha, isso que é ter dificuldade de expressar esse sentimento. Sentou no meu colo e falou assim: tio César, é o seguinte. Falei: fala, Mateus, eu quero te pedir um negócio. Falei: diga. Ele falou assim: eu quero casar com a Yasmin. Falei: fechou, se ela aceitar, não sou eu que vou impedir. Ele falou: então beleza, já foi falar com ela. Tipo, estamos resolvidos. É tempo não é comigo não, tio. Mas que legal, gente. Então, olha só, pessoal, só foi um parênteses aí para descontrair, o pessoal conhecer um pouquinho da nossa história e realidade. Então, veja só, nós podemos consolidar e fazer ações, né, que nós possamos, na verdade, entender a gestão.
Então, nós ouvimos uma coisa muito importante, que é ensinar as pessoas a ouvirem não. Nós não aprendemos isso. O não sempre é uma coisa amarga, negativa. E às vezes o não é justamente uma nova direção. Ó. Não vá por aqui porque você pode ir por ali. Não está dizendo não vá definitivamente, né? Ou não faça. E eu lembro quando meus filhos eram criança, a gente, né, morava em Curitiba, como eu te falei. Aquele verão tão gostoso, né, nas férias, que até o inverno ia passar férias em Curitiba. Aí a gente não podia sair de casa para ir para o parque, para fazer as coisas. A gente ia desenhar. Ia desenhar, eu e as crianças, né? E aí eles faziam lá os desenhos deles, cara, o pescoço torto, o olho errado, a mão desproporcional, né? E aí chegava a avó, a tia, o vô, os tios. Ai, que lindo! E eles iam todo felizes. Olha, falava, não, tá horrível, tá torto, tá deformado. Né? Aqui a dor. Mas por quê? Por causa disso. Hã? Senti daqui a dor. Exatamente. E hoje, quem olhar o Instagram da Yasmin e do Cezinha, eles desenham assim 1000 vezes melhor do que eu. Porque se eles acreditassem que aquele desenho estava bonito, eles nunca iriam melhorar. Não é isso? Nossa, Bom, é bem isso. Matheus, vamos fazer um resumo aqui. Para quem quer começar hoje, agora, e vai ganhar o seu presente, mas está aí na live, seja pai, seja mãe, seja jovem de 10, de 12, de 60, não importa, de 70 anos, certo? Você falou da música, Eu vou contar aqui que eu tive um aluno de violino de 82 anos. 82 anos? 82 anos, seu Sérgio. E ele tocou, ainda participou de um concerto no grupo que eu participava, a Fundação Barbosa Rodrigues. E então nunca é tarde para começar. Vamos fazer aqui 5 passos, Matheus. Isso não foi programado, mas vamos fazer 5 passos práticos para alguém que quer começar agora. Olha lá, eu tenho uma de 85, a Simone tem uma aluna, é isso? Simone, que legal. Ela dá aula de violino também. Ela dá aula de violino? Olha que legal. Olha, com todo respeito aí, professora Simone, que prazer e que honra tê-la aí com a gente. Se quiser fazer uma palhinha no final da live, a gente te chama e te coloca aqui. Vamos lá. Matheus, vamos definir 5 passos. Primeira coisa, eu acho que tem a ver com o que a gente falou, né? Definir o seu sonho, acreditar nele. Não é isso? Isso, definir o sonho e acreditar que é possível. E tem também até um parênteses que eu acho muito interessante, que é justamente você também pensar no pior cenário. Porque você perceber que o pior cenário não é tão ruim assim. Porque você só fracassa se você desiste. Se você não desistir, então aquilo serviu de aprendizagem. Você aprendeu com aquele erro e você está pronto para ir mais longe na próxima vez. Então é fantástico! Muito importante você também não viver só nessa base da motivação que vai dar certo, vai dar certo. Não, você tem que ter clareza e perceber que o pior cenário não é tão ruim assim, não. Sempre vai ter alguma coisa para você extrair. Forte, isso aí é forte, hein? Isso é muito legal, Matheus. Então, o fracasso só existe se houver desistência. E se houver constância, é impossível que alguém venha adiar o seu encontro com a sua conquista. Olha aí, estou dando uma colaboração. Primeiro passo, definir os sonhos e acreditar nele. Definir. Isso aí. Essa é a palavra-chave. Olha, Matheus,
Tem uma amiga aí presente, Mona. Hello, Mona. Marhaba, wa ahlan wa sahlan. Ela é da Síria. Você viu? Tá internacional aqui essa live. Nós Olha vamos só. longe, Matheus. Vamos lá, segundo passo. O que nós poderíamos pôr como segundo passo importante? Segundo passo importante, dar o primeiro passo. Ir para ação. Ir para ação. E isso tem muito a ver com essa parte de hábito, né? Porque quando você quer instalar um hábito, eu sempre falo, né? Que quando tem relação com o hábito, esquece planejamento. Planejamento só abre brecha para procrastinação quando você quer inserir algo na sua rotina. Dar o primeiro passo é o mais importante. Aí Aleluia! feito melhor que o perfeito. É aí que se encaixa isso. Olha aqui, ó, tem uma pergunta para você, Matheus. Matheus, você enfrentou algum grande desafio que o fez repensar e empreender no que você empresa, no que você empreende? Uhum. Olha, ó, fazendo ali a continuação da história, o início foi uma das piores partes, assim, para mim. Porque o que aconteceu? Eu combinei então com meu amigo ali da gente fazer uma semana de intensivo para começar todo essa parte de empreendedorismo, né? Pra gente começar um negócio online. E a gente separou 2 dias da semana para arrumar o sótão aqui de casa para a gente fazer a base de operação. Inclusive é aqui que eu tô hoje, aqui com o computador, tudo mais, né? Metas na parede, tudo mais. A Sala da Justiça. A Sala da Justiça. E daí a gente tirou esses 2 dias para preparar todo o ambiente. Quando passou os 2 dias, a gente montou os computadores e daí era o momento da gente ligar os computadores e falar, é agora que a gente vai começar. A gente fez uma contagem regressiva de 3, 2, 1. Ele apertou o botão dele, o computador dele ligou. Eu apertei o meu, estourou. Pau! A voltagem e a minha fonte estourou totalmente. No segundo que a gente ia começar tudo, pum! Estourou todo o meu computador. Daí, mais um investimento ali para arrumar o computador, para um dinheiro que não podia gastar naquela época, mas comprei, demorou uns dias para chegar, arrumei, mas continuamos com o projeto. Não queria nem saber de desistir. E a gente passou. Daí, e o plano inicial era a gente ficar uma semana só focadaço, né? Acabou que no fim deu meses, assim, a gente focando, assim, a gente percebeu que ia precisar de muito mais tempo e a gente levou, assim, o tempo que era necessário. E daí o que aconteceu? Na terceira semana, a gente acordou, mais um dia normal, a gente ia começar ali mais um dia no projeto da nossa empresa. Quando a gente foi abrir o computador, logar na conta, a gente percebeu que a gente tinha sido deslogado da nossa conta do Google, que era a conta onde estava a nossa loja, onde estavam as nossas anotações, nossos produtos, tudo. E a gente pensou, não, é só conectar, né? O problema é que a gente não tinha conectado em mais nenhum lugar. A gente não deixou celular, não deixou e-mail de recuperação, nada. E naquele dia a gente perdeu tudo que a gente tinha feito em 3 semanas de trabalho. Cara, foi desanimador aquilo. Eu e o meu sócio, a gente ficou, nossa, muito, muito chateado, muito chateado. Meus pais, então, também ficaram bem chateados, assim, né, tentando consolar a gente e tudo mais. Só que nesse foi um momento, assim, que eu até fiquei com medo de mim mesmo. Eu falei, cara, eu tô com medo de eu querer desistir, porque eu não quero, em nenhuma hipótese, pensar sequer nisso. Olha, Tanto que, respondendo a sua pergunta agora diretamente, nunca passou pela minha cabeça em desistir, em fazer outra coisa. Não, nunca. Nunca passou pela minha cabeça. Tanto até que no dia seguinte que a gente tomou esse golpe, né? A gente começou a refazer tudo. E o que a gente tinha feito em 3 semanas de trabalho, a gente refez em 2 dias. uau, por causa da experiência. O que validou a nossa experiência. Porque aqui vai uma dica muito valiosa também. A gente também é doutrinado a estudar, fazendo uma analogia aqui, né? A estudar 10 horas e aplicar na prática uma, por exemplo. Sim. E tem que ser o oposto, porque senão acontece o excesso de informação. Se você, por exemplo,
exemplo, quer começar um negócio novo e você assistiu um curso inteiro para depois começar a aplicar, você vai ficar perdido em meio a tanta informação. Então, é muito importante que quando você começar, por exemplo, a fazer um curso para algum tipo de negócio digital que você quer, você fazer ao mesmo tempo, porque você vai solucionando os problemas ali na hora e ganhando a experiência. E graças a Deus, a gente trilhou esse primeiro início de caminho da forma correta. Porque a Nossa. semana, 3 semanas depois, a gente validou toda a nossa experiência e conseguiu fazer tudo em 2 dias. Nossa, tá vendo? Olha que interessante isso aí, vale ouro essa dica. Vale ouro. Porque aí depois as pessoas também gostam de levar para o lado místico, né? Ai, porque não era para ser, se fosse para ser, ai, porque não sei o quê, e assim por diante. Já vai ver o que não era para ser já. Hã? Essa pessoa já vai ver o que não era para ser já. Adorei, adorei. É isso aí, Matheus. Muito legal. Bom, nós falamos então do segundo passo, partir para a ação, não é isso? E você começou com a ajuda de alguém profissional ou começaram tudo do zero? Tudo do zero, sem nenhum tipo de curso, foi tudo abaixo de tutorial no YouTube e feeling. Nossa, a gente não fazia ideia do que estava fazendo. Inclusive, no início, assim, a gente até decidiu dar um passo para trás, porque a gente percebeu que a gente estava fazendo o processo ali certinho, mas a gente estava atropelando todo o processo. Então, a gente, graças a Deus, obteve essa clareza de dar um passo para trás e refazer o processo. Porque senão, tudo que a gente já está fazendo não ia valer de nada para a gente, para o nosso autodesenvolvimento e conhecimento do processo. Mas a gente começou tudo do zero, assim. Nossa, que legal. É, isso é importante. Olha só que mágico isso, pessoal. Não acumule conhecimento, vai aprendendo e fazendo, aprendendo e fazendo. É uma pedal de bicicleta, ó, aprendendo e fazendo. Não adianta acumular um monte de coisa para começar a fazer as pequenas, você já esqueceu as primeiras que você aprendeu. Verdade. E bora para ação. Ação, começa hoje, começa a fazer agora. Né? Eu falo sempre nas minhas lives que a única coisa que cresce parada é pão. Né? Verdade. Então, sonhar, acreditar, ação. Porque ação nós temos que ter uma plataforma. Qual é a plataforma que vai nos fazer agir? Nós somos. Por ser, nós fazemos. Por fazer, nós temos. As pessoas querem ter para fazer para ser. É errado. Ela é, ela faz e ela tem. Se ela quer esperar ter para fazer para ser, nem com 120 anos. Verdade. Não é isso? Vamos lá, terceiro passo, vamos terminar a nossa live já. Que nós estamos aqui, ó. Você viu? 1h22, a galera aí com a gente. Só, hein? Vai ser uma galera aí que vai ganhar então um presentinho no final. Vai da ganhar live. não, presentão, presentinho, Foi mal. presentinho é aquela coisinha para prêmio de consolação. Isso aqui vale ouro, essa informação é preciosa. Então, o primeiro passo, sonhe, acredite. Segundo passo, ação. Terceiro passo, você já deu o terceiro passo, né? Que é adquirir conhecimento e praticar em paralelo, simultaneamente. Inclusive, abrindo um parênteses, eu gosto de pensar que é muito interessante você adquirir 3 tipos de mentores na sua caminhada. Aham. O primeiro, o mentor que você quer seguir para o caminho que você quer fazer o dinheiro no mercado digital. Então, se você quer fazer com dropshipping, PLR, enfim, você encontrar um mentor para o seu segmento de mercado. Um outro mentor para você aprender a organizar suas finanças, parte financeira, uma das partes mais importantes. Quanto mais novo você aprender isso, melhor, vai fazer muita diferença. Educação financeira. Isso. E terceiro, um mentor para autodesenvolvimento. Isso é crucial. É daí onde vai desencadear e desbloquear o resto do seu projeto, vamos dizer assim. Autoconhecimento, fantástico. E o quinto e último passo? Vamos ver aqui. Quinto e último passo.
Eu tenho uma dica. Manda. Eu acho que o quinto e último passo, porque são 4 ações, né? Uhum. E o quinto e último passo está ligado a você ampliar o seu espectro visual em eu quero falar de uma palavra assim que expressa isso. Maleabilidade, ou seja, aprender diversas coisas por formas diferentes. Não estabelecer e não restringir o teu canal de aprendizado. Se não for desse jeito, nesse padrão, com esse nível, eu não aprendo. E aí é que a pessoa se engana. Excelente. Verdade, você não se limitar a apenas um caminho. Até porque quem você está, por exemplo, vamos supor, seguindo, que está te dando um caminho, ele montou o próprio caminho. Então você não pode se limitar a apenas um caminho. Você também pode criar o seu caminho Sim. e ir atrás de outras oportunidades. Exatamente. E uma coisa te leva a outra. Matheus, olha, eu ficaria horas aqui conversando com você, porque está sendo uma conversa nutritiva, né? Você tão jovem, com 17 anos, já se tornando uma pessoa nutritiva, é uma pessoa que compartilha, uma pessoa que já tem essa habilidade de dividir conhecimento, de incentivar pessoas, orientar, encaminhar através de referências corretas. Eu acho que não vai ter jeito, Matheus, nós vamos ter que fazer outra, né? Vamos ver aí o feedback dos nossos participantes. Todo mundo que gostou, bota um joinha aí, um amei. E vamos aí, temos que ver em constante melhoria, em constante aprendizado, em constante desenvolvimento. Verdade. Olha, Rodrigo Calegari, esse cara é top, viu? Esse cara aí também é um mentor, consultor, um gênio da venda e de outras coisas mais, nos prestigiando aqui com a presença dele. E quem sabe a nossa próxima live, vamos pôr o Rodrigo aí para fazer um bate-bola. Ele é um cara de mente jovem, dinâmico. Rapaz, ele é do empreendedorismo, ele é um MacGyver. Você der um arame e 2 parafusos, ele monta um helicóptero e ainda leva você para conhecer as cataratas do Iguaçu. Gente, muito obrigado. Foi muito bom. Matheus, olha, que prazer, que prazer. Ó, o Rodrigo já confirmou, tá dentro, hein? Olha. Então, vamos mexer esse doce aí. Deus te abençoe grandemente, Matheus. Eu espero que... Espero não, nós estamos em contato, vamos fazer alguma coisa junto. Nós vamos fazer esse webinar. Eu quero perguntar uma coisa para você, como é que está seu inglês? Olha só, tô precisando dar uma estudada. Então, voa, porque nós vamos ter que fazer... Ô, Zaqueu, prazer ter você aqui, viu? Porque é o seguinte, eu já comentei hoje com um grupo de jovens aqui dos Estados Unidos, eles ficaram interessados, os pais ficaram interessados. Cadê o presente? Ó, a galera cobrando. E aí nós vamos fazer esse bate-bola aí com esses jovens. Bom, como é que você vai mandar esse presente? Via e-mail? Como é que é? Então, é o seguinte, para você receber o seu presente, você tem que me seguir o César e mandar uma mensagem lá na minha DM, que era o meu presente que eu vou estar te enviando em seguida. Aí sim! E você vai estar recebendo aí um e-book com as 10 maneiras que são as mais tops hoje em dia, né? As que estão mais em alta no mercado, de você começar a empreender no mercado digital. E, bom, vou estar te dando isso aqui como um presente, justamente para vocês jovens, ou até todo mundo aqui que está na live é jovem, né, César? Todo mundo. Uns há mais tempo, mas é tudo jovem. Tem uns que é mais tempo, mas é tudo jovem. Então, aí para vocês jovens que querem entender um pouco mais sobre como todo esse mercado funciona, ali vai estar um conteúdo de muito valor para vocês, tá bom? Então segue o César, me segue e manda uma mensagem para mim no meu direct falando: quero meu presente
e você vai estar recebendo na hora. Pessoal, vocês vão ver aí a marcação sobre Knowledge for Now. Essa empresa vem trazendo um revolucionário método de melhoramento. Também está aí, vocês vão ver no meu Instagram, indicação para seguir essa página. É a minha empresa, nossa empresa aqui nos Estados Unidos, junto com a Fernanda Delgado, uma mentora expert em muitos processos de gestão, empreendedorismo, administração. Bom, foi um prazer. Olha, um abraço especial a todos que participaram, as famílias, os jovens, as crianças, e a você, Matheus, mais uma vez. Foi muito melhor do que eu pensava. Um papo descontraído, cheio de conteúdo. Aprendi muita coisa legal. Vai ficar gravada essa live, compartilha, divide. E logo nós vamos ter a próxima. Combinado? Combinadíssimo. Muito obrigado pela oportunidade. A experiência foi maravilhosa poder bater esse papo aí com você e foi de muito crescimento. Valeu, querido. Um beijo grande. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Amém. Deus abençoe. Amém.